Meus queridos irmãos, já sem demoras, já quero entrar aqui na palavra de Deus, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no nosso texto bíblico básico, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o versículo 54, né? Coloque na tela grande, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Hoje, doutrina 22 de 2020, ministrada pelo pastor Kim. Nosso tema amplo é mistérios do arrebatamento. Porém, dentro dos mistérios do arrebatamento, hoje nós vamos aprender sobre o segundo mistério, que é a parte 2 desse tema amplo. É o mistério da última trombeta. Repetindo para você: o mistério da última trombeta. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a irmã Elizabeth, na escola Marvin, lá em Fortaleza, no bairro Cristo Redentor, ela pregou para mim, ela testificou para mim, e eu era muito católico, né? Muito católico mesmo. E no meio da pregação dela, ela me falava muito da volta de Jesus, do arrebatamento, e ela me emprestou um disco chamado A Última Trombeta. Eu escutei esse disco, na época era um disco mesmo, um LP, né? Meus filhos não conhecem esse tipo de mídia, mas esse tipo de mídia, quem é da minha época, né? Porque eu venho lá do passado, eu estou fazendo uma viagem para o futuro, né? Se lembra do que é, o que eu estou falando? Um LP, quer dizer, um disco de vinil com essa revelação, né? A revelação do grande homem de Deus, intitulada A Última Trombeta. Essa revelação de um servo de Deus lá da Noruega. Essa revelação tocou muito no meu coração e me ajudou a entender esse tema, né? Despertou em mim o interesse por esse tema, porque em toda a minha vida de católico eu jamais tinha escutado que Jesus iria voltar um dia, né? Eu ia às missas, fazia parte de grupo de jovem. Eu não era daquele católico que ia para a missa só uma vez por ano. Eu era bem frequente, mas eu nunca tinha escutado ninguém na Igreja Católica falar da volta de Jesus. E esta revelação, ela tocou muito no meu coração. E eu aceitei Jesus no dia 27 de abril de 1985, pela pregação da irmã Elizabeth, e também com esta revelação da última trombeta. Glória a Deus, que recordação linda. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de conhecer tua palavra. Vamos para a introdução, vamos introduzir o assunto, e eu quero introduzir já me referindo ao que o apóstolo Paulo fala desse texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele diz aí algo muito importante. Ele fala que diante do soar
da última trombeta. O interessante que ele coloca é isso. Última trombeta. Ele não disse só trombeta. Ele disse última trombeta. Diante do soar da última trombeta, os fiéis de Cristo que morrerem serão ressuscitados. E os fiéis de Cristo vivos no dia do arrebatamento serão transformados em um único momento, num abrir e fechar de olhos. Então aqui vem a pergunta da noite: que trombeta é esta? Que última trombeta é esta? Hoje nós vamos atrás de elucidar esse mistério. Tem muitas possibilidades. Nós vamos ver aqui exatamente essas possibilidades do que possa ser a última trombeta. Você sabe? Qual é a última trombeta? Pergunta para alguém aí. Que trombeta é esta que o apóstolo Paulo está falando? Vamos seguir. Primeiro ponto para a nossa reflexão. Alguém passa aí o slide, por favor. Mais um. Meu querido e amado irmão, minha irmã, volte os seus olhos para 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, para você tomar ciência do que Paulo está falando. Ele está falando de um mistério. Ele diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo, na verdade, nem todos vamos estar mortos. Tem muitos de nós que vão estar vivos, entre os fiéis de Cristo. No versículo 52, ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, é rápido, é um momento, um piscar de olhos, ante a última trombeta, ou seja, diante do soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Explicando o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que no momento, no abrir e fechar de olhos, vai soar uma trombeta. E essa trombeta, tocando, vai dar a possibilidade, vai dar a ordem, vamos dizer assim, para que aqueles que servem a Cristo, que serviram a Cristo, que estiverem mortos, eles vão ressuscitar, incorruptíveis. E os que estiverem vivos, quando essa trombeta tocar, não morrerão, mas serão transformados. Então, Paulo está dizendo que uma trombeta vai soar. Essa trombeta é a última e mais. Ele está dizendo que no momento em que essa trombeta soar, mortos fiéis a Cristo ressuscitarão. E vivos fiéis a Cristo serão transformados. Amém? Então, preste atenção que isso vai acontecer. A ressurreição dos fiéis de Cristo que estiverem mortos e também a transformação dos fiéis servos de Cristo que estiverem vivos vão ocorrer num só momento, num abrir e piscar de olhos, mediante o soar da última trombeta. Aleluia! Que coisa interessante, né? Vamos para o próximo ponto de reflexão, já que nós já entendemos que tudo isso se dará mediante o toque da última trombeta. A Bíblia fala de trombetas, A Bíblia tem uma lista de 5 momentos. 5 momentos em que as trombetas precisam ser tocadas. A Bíblia registra o uso de trombetas para várias utilidades.
Então, para 5 utilidades, a Bíblia registra o toque de trombetas. A primeira utilidade está lá em Números capítulo 10, no versículo de número 2 até o 10, que Deus manda fazer duas trombetas para os sacerdotes levitas. A segunda utilidade para o uso das trombetas está lá em Levítico, capítulo 23, do 24 ao 44, quando Deus instituiu para a nação de Israel a celebração da festa das trombetas. A terceira utilidade na Bíblia para o toque de trombetas está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, que fala do arrebatamento. No arrebatamento, também uma trombeta deverá ser tocada, soada. E também há uma outra utilidade, em Mateus capítulo 24, versículo 31, também está escrito que anjos tocarão trombetas no momento em que eles forem recolher os eleitos de Cristo dentre os 4 cantos da terra. E, em último lugar, há também outra utilidade para o toque de trombetas na Bíblia. Apocalipse, capítulo 8, dos versículos 1 ao 2, que é justamente um momento do juízo de Deus no período que nós chamamos de grande tribulação, tá? Onde Deus ordena 7 anjos tocarem, cada um uma trombeta. Então esses são os momentos na Bíblia em que Deus ordena o toque de trombetas. E cada momento deste tem uma utilidade, ou seja, a trombeta soa para uma utilidade. Vamos rapidamente passar por esses 5 momentos, tá? Em primeiro lugar, a trombeta dos sacerdotes levitas. Em Números capítulo 10, do versículo 2 ao 10, Deus ordena a confecção de 2 trombetas de prata. O versículo de número 2, de Números 10, diz assim: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para quê? Olha aí, elas servirão para a convocação da congregação, ou seja, para reunir a congregação dos filhos de Israel, e para a partida dos arraiais, ou seja, quando o povo tiver que levantar a tenda e partir, para outro lugar, então essa partida será comandada ao toque de trombetas. No versículo 3, aí o Senhor vai continuar dizendo para que vão servir essas 2 trombetas. No versículo 3, e quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Então Moisés estava ali, entre o povo, na congregação, e quando os sacerdotes tocassem as trombetas, todos os filhos de Israel deveriam vir para a porta da tenda da congregação ao escutarem o toque das trombetas. No versículo 4, o Senhor vai dar uma distinção de toques. Mas quando tocar uma só trombeta, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Ou seja, quando tocassem as 2, todo o povo tinha que vir à porta da tenda da congregação. Mas quando tocasse somente uma, somente os líderes, os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel eram que tinham que vir à porta
da tenda da congregação. No versículo 5 diz assim: quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Olha aí, quando se tocasse uma trombeta retinindo esse toque, então quem estava acampado do lado oriente do acampamento deveria partir. E no versículo 6 diz: e quando quando a segunda vez tocar retinindo, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Primeiro toque para o lado norte, para as tribos que estivessem ao norte. E segundo toque, retinindo para as tribos que estavam ao sul. Deveriam se levantar e caminhar. Versículo de número 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então, quando fosse para juntar as congregações, as duas trombetas teriam que ser tocadas, mas sem retinir. Um toque contínuo, sem retinir, sem dobrar. Versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo das vossas gerações. Quem deveria tocar essas trombetas? Os sacerdotes levitas, filhos de Arão, deveriam tocar as trombetas. Não era qualquer um que tocaria essas trombetas, e sim os sacerdotes. Versículo 9. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então Deus está dizendo que quando o povo, os exércitos de Israel saíssem à guerra, eles deveriam sair tocando trombetas, e Deus, aleluia, escutaria o toque dessas trombetas, e aí daria a vitória. Glória a Deus. Versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas. Sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aí está, a primeira ocasião em que o toque de trombetas é ordenado, é para todas essas atividades no arraial de Israel e para os serviços do santuário, nas solenidades, em tudo isto estava ordenado o toque das trombetas. Glória a Deus. Vamos ver a segunda vez que Deus ordena o toque das trombetas. Está lá em Levítico, capítulo 23, versículo 24 e versículo 25. Lá o Senhor está dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Olha o que está escrito aí. Essa é a segunda vez que Deus ordena o toque das trombetas, ou seja, para celebração da festa das trombetas. A festa das trombetas é uma das 7 festas ordenadas para a nação de Israel. E essa festa, ela era um dia só. A festa das trombetas, ela era ordenada por Deus para ser realizada no primeiro dia do 7º mês de cada ano. Todo ano, no primeiro dia do 7º mês, as trombetas deveriam ser tocadas. Todo o povo de Israel acordava ao som de trombetas, e durante todo o dia as trombetas eram tocadas. Até o final do dia,
as trombetas eram tocadas. E havia a última trombeta, né? Que era justamente a trombeta tocada entre o pôr do sol, né? Entre o pôr do sol e o anoitecer, certo? Era a última trombeta. Essa era tocada com um som mais prolongado, ok? Também lá em Números capítulo 29, versículo 1, o Senhor confirma esta festa. Semelhantemente, tereis santa convocação do 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então aí está. A segunda ocasião onde Deus ordena o toque de trombetas é no dia da festa das trombetas. 1º dia do 7º mês de cada ano, em Israel, é celebrado a festa das trombetas. E a festa das trombetas é uma preparação, é um despertamento, tá? É um despertamento, um alerta para outro momento muito importante da nação de Israel, que era a outra festa, a festa seguinte, que é o dia da expiação, viu? Então a festa das trombetas tinha a finalidade de despertar o povo para a proximidade do dia da expiação, ou o dia da redenção, o dia em que Deus iria expiar os pecados da nação de Israel. E esse dia era quando? No dia 15 do mês 7º, em todo ano, lá na terra de Israel. Amém? Vamos para a terceira ocasião onde Deus ordena o toque de trombetas. Deus ordena o toque de trombetas para o dia do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4:16 está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observe que no versículo 16 tem a expressão "e com a trombeta de Deus", ou seja, no dia do arrebatamento está ordenado por Deus o toque de trombeta, e o texto aqui diz "com a trombeta de Deus". Terceira ocasião na Bíblia onde está ordenado o toque das trombetas. Então, nesse item a gente vê que o Senhor descerá do céu com 3 coisas. Primeiro, com alarido. O que é alarido? Vozes altas, vozes de alegria, né? Gritaria de felicidade. Voz de arcanjo e trombeta de Deus, ordenada para soar no dia do arrebatamento. Quarta ocasião, pode passar, onde Deus ordena o toque de trombetas, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto aqui é um texto que muitos confundem com a reunião dos fiéis de Cristo do arrebatamento. Mas esse texto aqui, ele está alinhado com a profecia, né, dos profetas do Antigo Testamento, quando eles tratam da reunião dos filhos de Israel que estão espalhados em todas as nações. E por ocasião do retorno de Cristo à terra para vencer o anticristo e instaurar o milênio, então anjos de Deus estarão em todo o mundo reunindo os filhos de Israel que estão dispersos para retornarem à terra, à sua terra, onde eles têm que estar. Então aqui, nessa reunião, aliados com a profecia do profeta Isaías,
então, aliás, profeta Zacarias, então está prevendo que quando o Senhor, sendo rei de toda a terra, sentar-se no seu trono, ele vai enviar os seus anjos para trazer os escolhidos, né, os fiéis lá de Israel, dos quatro ventos. É a reunião de todos os judeus que estiverem espalhados em toda a terra, num só local. Aonde? Na Terra Santa. Amém? Aqui neste ponto também está ordenado o toque de trombetas. Olha aí. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão. Aí não é trombeta de Deus, já é anjos, olha, no plural, anjos, com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então os escolhidos de Cristo serão reunidos ao som de rijo, clamor de trombeta. Amém? Então é a quarta ocasião. E há também a quinta ocasião, onde Deus ordena o toque de trombetas. Vamos ver, próximo item. Está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 e 2. E também Apocalipse 8 e 6. 1 e 2 do capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio do céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos. João vê 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhe dadas 7 trombetas. Cada anjo recebeu uma trombeta. Apocalipse 8 e 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Olha aí, glória a Deus. Então, na abertura do sétimo selo, vai acontecer que 7 anjos irão receber cada um uma trombeta. E a primeira trombeta será tocada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e a última trombeta, logicamente, será a 7ª. E enquanto essas trombetas tocam, então juízos de Deus são derramados sobre a terra. Então o último toque de trombetas ordenado, né, por Deus, está aqui nesse momento, né? O toque de trombetas para ordenar o juízo de Deus sobre a terra no período que nós conhecemos de tribulação. Amém? Vamos adiante. Agora vamos entrar no tópico, no mistério da última trombeta. Já conhecemos aí as 5 ocasiões em que Deus ordena o toque de trombetas. Agora, o nosso desafio é exatamente compreender o que Paulo diz, né? É que ante o soar da última trombeta, os servos de Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os servos de Cristo vivos serão transformados antes de serem arrebatados. Amém? E aí então, para chegar nesse entendimento, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Preste atenção no texto, que aí você vai ver uma descrição de Paulo de que trombeta é esta, tá? Será que essa trombeta é uma daquelas trombetas que Deus ordenou que fizesse para os sacerdotes levitas? Sim ou não? Será que essas trombetas são aquelas trombetas que Deus ordenou que fossem tocadas no dia da festa das trombetas lá em Israel? Sim ou não? Será que essa trombeta seria a trombeta que será tocada no dia do arrebatamento? Sim ou não? Será que essa trombeta seriam as trombetas que serão tocadas com rijo clamor no dia que o Senhor mandar buscar os seus escolhidos em toda a terra, para trazer para um lugar só, para a Terra Santa? Ou será que essa trombeta será a 7ª trombeta que o anjo vai tocar no 7º selo, previsto lá em Apocalipse? Então veja bem,
Primeiro aspecto da trombeta, da última trombeta. Paulo agora sai da carta de 1 Coríntios e trata disso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veja o esclarecimento que ele dá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem descerá do céu? O Senhor. Com alarido, o Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Preste atenção nessa frase. E com a no singular, uma trombeta. Cristo descerá do céu com a trombeta de Deus. Uma trombeta. E essa trombeta não está dizendo aqui que é uma trombeta levítica. Não está dizendo aqui que é uma trombeta tocada por sacerdotes na festa das trombetas, porque a festa das trombetas, essas trombetas, elas soam da terra para o céu, né? Ou seja, da terra para a terra, ok? Na festa das trombetas, as trombetas são tocadas soando da terra para a terra, tocada por homens. Mas aqui é diferente. O texto está dizendo que essa trombeta, última trombeta, que será tocada do arrebatamento, ela não é tocada por homens. Então já fica fora as duas primeiras possibilidades. Não se trata de uma trombeta tocada por um sacerdote levita, e nem se trata também das trombetas tocadas no dia da festa das trombetas lá em Israel. Aqui diz que Cristo vai descer do céu com a trombeta de Deus. Então é uma trombeta que vem do céu. Ela será tocada do céu para a terra. Glória a Deus. E essa pista, ela é muito importante para nós na elucidação desse mistério. A expressão trombeta de Deus dá a entender que não se trata da trombeta de um sacerdote levítico, nem da trombeta, né, de um anjo. O sentido aqui é claro, é trombeta de Deus, e também não é trombeta de um anjo. Aqui está dizendo que é uma trombeta de Deus, com a trombeta de Deus, na nossa tradução em português. Com a trombeta de Deus. Não é a trombeta de um anjo e nem é a trombeta de um homem. É a trombeta de Deus. Agora, o que será a trombeta de Deus? Vamos adiante, vamos ver um outro aspecto, né, sobre essa trombeta. Meus queridos, há muita gente, muitos estudiosos que buscam elucidar esse mistério. Mas há aqui nos textos sagrados passagens que muita gente não considera quando está estudando a trombeta. Olha uma passagem muito interessante que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o 11. João está nos dizendo que escutou uma trombeta, uma voz de trombeta. E quando ele se virou para ver a quem pertencia aquela voz, João teve uma surpresa muito grande, certo? Então, veja bem, preste atenção nesse texto, como é maravilhoso. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está dizendo que enquanto estava preso ali na ilha de Patmos, aconteceu algo com ele. O que aconteceu? Versículo 10. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz. Ele ouviu o quê? Uma grande voz. Aonde? Atrás dele. Ouvi detrás de mim uma grande voz. Como que era a voz? Uma voz de trombeta.
Ele não ouviu uma voz humana, ele não ouviu uma voz masculina ou feminina. Ele não está dizendo aqui que ouviu uma voz conhecida aqui na terra de algum ser vivo. Ele caracteriza essa voz dizendo que essa voz era uma voz grande e como voz de trombeta. Olha aí o que ele escuta. Ele está aqui arrebatado e ele escuta atrás dele uma grande voz como de trombeta. Aí ele se vira para ver quem é que está falando com ele, quem é o dono dessa voz, essa voz de trombeta. Versículo 11, a voz de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. A quem pertencia essa voz? Essa voz, ela não pertencia a um anjo. Essa voz não pertencia a um sacerdote levita. Esta voz não pertencia ao ser humano sobre a terra. Esta voz pertencia, ao texto é claro, pertence ao Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E como é o nome dele? Jesus, aleluia. Então, Jesus, ele tem a voz de trombeta, glória a Deus. A sua voz é como voz de trombeta. Então, no dia do arrebatamento, está escrito: mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com voz de trombeta, e com a trombeta de Deus, aleluia. Então Cristo, ele tem a voz, uma grande voz, como de trombeta, glória a Deus, amém, irmãos? Olha aí o mistério sendo revelado. Vamos a um próximo texto. Que está também em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Pela segunda vez, João ouviu de novo essa voz. Depois que Cristo mostra para João o que ele tem que escrever para as igrejas da Ásia, aí então Cristo fala com João de novo, como voz de trombeta, certo? E aí João descreve isso em Apocalipse 4 primeiro. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha aí. João ouviu a voz de Cristo de novo e a descreve como sendo voz de trombeta. Glória a Deus, pela segunda vez. Então, está provado pelos textos sagrados que eu li, que Jesus, ele tem a voz como uma grande voz de trombeta. Aleluia. E se alinhando com 1 Tessalonicenses 4,16, diz que o Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus. Aleluia. Vamos a um outro texto aí. Sabe que vai acontecer algo muito importante no dia do arrebatamento. O que será? O que será é que Paulo explicou para nós vimos aí no texto de 1 Coríntios, Paulo explicou que ante o soar da última trombeta, os mortos, aqueles que dormem em Cristo, diante do soar da última trombeta, eles vão ser ressuscitados, incorruptíveis. Ou seja, com o toque da trombeta, os fiéis que estiverem mortos vão se levantar, ou seja, vão ressuscitar,
despertados pelo toque dessa grande trombeta de Deus. E Jesus, ele fala isto de maneira bem clara no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. E ele se refere não a uma trombeta de prata, de ouro ou de qualquer material. Ele se refere com a sua própria voz. Quer ver? Veja aí. João 5, 26, 27, 28 e 29. Jesus diz: porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Versículo 28. Preste atenção aí agora. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, que hora será essa? Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Voz de quem? Voz do Filho do Homem. Vem a hora, disse Jesus, em que todos os que estão nos sepulcros, fazendo o que nos sepulcros? Mortos. Ouvirão a sua voz. Voz de quem? A voz do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Não é um anjo. Quem é o Filho do Homem? Não é um ser humano comum. Quem é que tem o título de Filho do Homem? Jesus. Ele disse que era o Filho do Homem. Aleluia. Versículo 29. O que vai acontecer quando o Filho do Homem fazer soar a sua grande voz? Vai acontecer que todos os que estão na sepultura irão ouvir. Olha que voz maravilhosa, que vai ser capaz de ser detectada pelos ouvidos de quem estiver morto. Aleluia. Os mortos despertarão ao ouvirem a voz do Filho do Homem. É o que está escrito no verso 28. Leia de novo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então Jesus está dizendo que vai ter um momento em que os servos dele que estiverem mortos vão escutar a sua voz e vão ouvir, mesmo estando mortos. Que momento será esse? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16, quando Paulo diz que o Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. Também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 em diante, que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, Cristo está dizendo que é a sua voz que vai fazer com que os mortos ressuscitem. No versículo 29 de João 5, está escrito: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Jesus está falando que vai ter duas ressurreições. A primeira ressurreição é a da vida. Os mortos que fizerem o bem, ou seja, os seus servos, vão ressuscitar para a ressurreição da vida. Repetindo, no versículo 29, Jesus ele está falando que vai ter dois momentos de ressurreição, duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Olha aí, João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então, quando Cristo fala que vem a hora em que os mortos ouvirão sua voz e sairão dos sepulcros, Jesus está dizendo que vai ter um momento em que os fiéis vão ouvir a sua voz e vão ressuscitar, vão sair dos seus sepulcros na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Mas os ímpios, os que fizeram mal,
vão também escutar a sua voz, vão despertar ao som da sua voz, para a ressurreição da condenação. Quando será isso? No juízo final. Isso concorda com os textos de Apocalipse, que diz que só vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos fiéis, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, que é a segunda morte. Amém? Então está aí numa sintonia os textos. Esse texto de João, que está contendo a própria palavra de Cristo, Cristo está revelando o mistério, que a trombeta que irá despertar os seus servos no dia do arrebatamento é a sua voz, é o chamado de Cristo. Cristo vai chamar os seus fiéis às nuvens, aleluia, aos céus. Quem estiver morto no dia do arrebatamento vai despertar ao ouvir a grande voz de trombeta, voz de Cristo, aleluia, glória a Deus. Vamos adiante. Vamos ver aqui um texto muito interessante que está em Hebreus, capítulo 1, e o versículo 1, tá? Que é o versículo base. Nós podemos identificar neste versículo algo que pode reforçar isso que está sendo dito por Paulo e pelo próprio Cristo, tá? Hebreus 1 e 4 diz assim, ó. Hebreus 1 e 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quem? Pelo Filho. Observe a expressão últimos dias. Falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus coloca Cristo como sendo a última voz que Deus utilizou para falar do céu com as pessoas da terra. Então aí nós podemos ver que essa expressão coloca Cristo como sendo a trombeta de Deus, a voz de Deus falando. Cristo é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele veio do céu. E aí Cristo falou muitas vezes enquanto esteve aqui, e ele vai falar de novo, uma última vez. E o que será? O que será? Que mensagem Cristo vai dar para toda a humanidade nessa última vez que ele irá falar? É simples entender isto. A última fala de Cristo, a última voz que o mundo de hoje vai ouvir de Cristo é a voz de trombeta, ou seja, é a voz que ele vai emitir para ressuscitar os seus santos e para transformar os vivos que servirem a ele por ocasião do arrebatamento. Só quem vai ouvir são os seus fiéis. Mas o mundo, mesmo sem ouvir, vai entender que Cristo levou os seus, e essa será a última mensagem que Cristo vai dar sobre a terra. Uma mensagem alarmante, vibrante, um alarido, uma voz forte como que de trombeta,
que despertará os seus fiéis que estiverem mortos e transformará os seus fiéis que estiverem vivos e os levará. Mas para o mundo, uma voz silenciosa que vai poder ser constatada com o desaparecimento de todos os fiéis de Cristo sobre a terra. Esta será a última trombeta de Cristo, a trombeta de Deus, que é a verdadeira trombeta de Deus para toda a terra. Aleluia. Passe adiante, por favor. E aí, concluindo, a última trombeta, portanto, não será uma trombeta tocada por um sacerdote levítico, não será também uma trombeta tocada por um anjo. A última trombeta será, segundo o texto bíblico que nós vimos, será a voz de Cristo. Cristo que tem a grande voz como de trombeta. E Cristo que é a trombeta de Deus para a humanidade. Louvado seja o seu nome. Aí você pode me perguntar: mas pastor, passa aí adiante um pouquinho. Mas pastor, e aquela sétima trombeta do anjo, lá do Apocalipse? Será que aquela trombeta não é a última? Não é essa trombeta que vai indicar o dia do arrebatamento? Pois é, esse será o tema da próxima doutrina. Adianto para você o seguinte, que há estudiosos que defendem que essa trombeta, a sétima trombeta, a trombeta do sétimo anjo, lá do Apocalipse, essa trombeta será a trombeta do arrebatamento. Só que, adianto para você, existem vários acontecimentos que contrariam essa tese, viu? Muitos dizem que a última trombeta é a sétima trombeta lá do Apocalipse. Porém, eu vou adiantando para você que esta sétima trombeta tocada pelo sétimo anjo, essa trombeta, se a gente sustentar que ela é a trombeta do arrebatamento, que o arrebatamento vai acontecer ao toque dessa trombeta, que ao som dessa trombeta tocada por um anjo, os mortos de Cristo vão ressuscitar e Cristo vai arrebatar os seus fiéis ao céu. Se a gente sustentar essa tese, nós vamos estar entrando em contradição com muitas outras passagens da Bíblia. Tá? Então, vou deixar aqui em reticências. Próxima doutrina, a gente começa aqui deste ponto, o mistério da sétima trombeta do Apocalipse. Deus te abençoe em nome de Jesus.